Olá, pessoal! Eu me chamo Jaine Honório. A convite do professor Bruno Crado, estou participando deste projeto no qual nós resolvemos questões anteriores da OAB a fim de preparar os candidatos para o próximo exame que está chegando. Será uma série de vídeos nos quais resolverei com vocês as matérias pertinentes a Direito Penal, Processo Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste vídeo em específico, nós conversaremos um pouco a respeito do ECA. Maria chega à maternidade já em trabalho de parto, sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem problemas e Maria dá à luz a Fernanda. No mesmo dia do parto, a enfermeira Cláudia escuta a conversa entre Maria e uma amiga que a visitava, na qual Maria oferecia a Fernanda essa amiga em adoção, por não se sentir preparada para a maternidade. Preocupada com a conversa, Cláudia, a enfermeira, a relata ao médico obstetra de plantão, Paulo, o qual, por sua vez, noticia o ocorrido a Carlos, diretor-geral do hospital. Naquela noite, já recuperada, Maria e a amiga vão embora da maternidade sem que nada tenha ocorrido e nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer dos personagens envolvidos. Pessoal, essa questão ela vai explorar de vocês conhecimento no que diz respeito à adoção. No entanto, aqui nós não estamos necessariamente sendo questionados a respeito da validade ou não dessa adoção, embora já esteja um pouco claro de que Maria ela não podia simplesmente ter entregue a filha a uma amiga, uma vez que nós temos o conhecimento de que no Brasil a adoção ela segue a um procedimento rígido, do qual não se pode, em hipótese nenhuma, escapar. Portanto, em havendo interesse da gestante ou mesmo de alguém que detenha a guarda de uma criança ou de um adolescente em vê-lo adotado, essa pessoa que se interessa, ela deve procurar a autoridade responsável, qual seja a vara da infância e juventude, e percorrer aí todo o procedimento judicial para que isso aconteça. Existe no Brasil um cadastro nacional para fins de adoção, o qual não pode ser burlado, né? Então, não é porque havia uma amiga interessada em adotar a criança que era o suficiente para que isso acontecesse. A adoção, dentre todos os seus aspectos, ela visa proteger a criança, oferecendo o melhor patamar possível para aquela criança. Ou seja, nós já sabemos que, em tese, pelo menos de acordo com o que a lei nos ensina, o ideal é que aquela criança ela permaneça dentro do seu ambiente familiar, de sua família normalmente biológica. No entanto, quando isso não é possível e de fato deve haver uma adoção, precisa ser analisado quem melhor atende aos interesses daquela criança. Portanto, ainda que a mãe, de comum acordo com essa amiga, tenha deliberado achando que essa amiga tinha condições de cuidar de seu filho, ela não podia simplesmente entregar. No entanto, o problema ele não vai questionar a respeito da conduta de Maria ou da amiga. O que ele questiona é a respeito da conduta dos profissionais que estavam envolvidos naquela relação. Afinal de contas, nós temos aqui uma enfermeira, um médico, um diretor de um hospital que estavam atendendo aquela gestante, que atenderam ao recém-nascido e que sabiam da possibilidade daquela adoção se dar fora das circunstâncias legais, ou seja, eles sabiam que Maria tinha um interesse em adotar, aliás, em ver aquela criança sendo adotada pela amiga, mas eles nada fizeram. Então, quando você vê o examinador questionando a respeito disso, não tenha dúvidas. É porque, de fato, existe sim uma responsabilidade desses profissionais em relação à criança. No entanto, nós não estamos diante de uma responsabilidade penal, ou seja, essa omissão, no sentido de não ter intervido, não caracteriza necessariamente um crime, mas sim uma infração administrativa que é prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 258-B vai nos dizer que deixar o médico, enfermeiro ou dirigente, no caso nós encaixamos aqui o diretor-geral do hospital, de estabelecimento de atenção à saúde de gestante, de efetuar o imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção, ou seja, em havendo
essas circunstâncias, como no caso concreto, Maria ela tinha o interesse em entregar seu filho à adoção e eles tinham o conhecimento disso, eles não podiam de forma alguma deixar com que ela fosse embora e que isso eventualmente ocorresse. Havia sim a responsabilidade por parte desses profissionais de intervir, encaminhando Maria então à autoridade judiciária responsável. E esse encaminhamento, a lei expressa aqui, de forma categórica, ele deve se dar imediatamente. Portanto, o erro está no problema dizer que Maria se ausentou do hospital. Então, nós sabemos que sim, essa conduta cometida por eles, embora uma conduta omissiva, respalda dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente uma infração administrativa. Portanto, a questão, aliás, a alternativa a ser assinalada nessa questão era a letra D. Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa por não encaminharem o caso de que tinham conhecimento para a autoridade judiciária. Próxima questão. O adolescente João, com 16 anos completos, foi apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo ao crime de furto. Devidamente conduzido o processo de forma rígida, ele foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de 1 ano em regime de semiliberdade. Sobre as medidas socioeducativas. Pessoal, eles queriam saber de vocês a respeito da medida socioeducativa de semiliberdade. O que acontece na medida de semiliberdade? Diferente da internação, onde o adolescente ou menor infrator, ele vai ficar o tempo todo naquela casa de custódia, ou seja, na Fundação Casa, e ali ele pode eventualmente ter suas atividades, mas desde que seja dentro da instituição, ele não sai para a rua de forma alguma. Nós estamos falando, então, da medida de internação. Na medida de semiliberdade, o que acontece? Embora o adolescente ele tenha que ser recolhido junto a essa instituição, junto a essa Fundação Casa, ele não precisa necessariamente ficar ali o tempo todo. Existe a possibilidade de ele se dirigir até estabelecimentos fora daquele local, como, por exemplo, para estudar ou para trabalhar. Então, para responder a essa questão, você tinha que conhecer o artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual nos diz que o regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada, ou seja, é possível a realização de atividades externas, independente de autorização judicial, ou seja, não é necessário que o juiz defira a possibilidade desse adolescente se ausentar. Em havendo as atividades, seja de estudo ou seja de trabalho, cabe a ele esse direito, sim, de sair daquela instituição para cumprir suas determinadas atividades rotineiras e após retornar. Logo, a resposta correta a essa questão seria a letra C. No regime de semiliberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem necessidade de autorização judicial. Bem simples, para resolver essas questões, basta conhecimento da lei seca, portanto, não deixe de estudar, de ler na íntegra a Lei 8.069. Desejo a vocês uma boa prova e uma boa sorte.